Isso aqui. Bem, a gente tem uma coisa interessante quando a gente fala de poliedros. Poliedros tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, que a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas, beleza? Só que o que é grau? Grau não é os ângulos. Grau de um vértice é o número de arestas que se conectam a ele, beleza? Então eu vou escrever isso aqui, que isso aqui não é uma informação que a gente normalmente vê no ensino médio. Isso aqui é um segredinho de professor. Em qualquer poliedro, a soma dos graus de todos os seus... Oh, tá tenso aí, hein? Barulheira de folha. Dobro do seu número de... Por mim, tudo bem, né? O problema é você não estar concentrado. O grau de um vértice é o número de arestas que se conectam a ele. Então, é isso, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, que em alguns vértices, exatamente 3 extremidades de varetas soldadas entre si. O que é isso? Isso é o grau. O grau daquele vértice é 3, porque tem 3 arestas que se conectam, beleza? Por exemplo, se a nossa figura aqui está certa e só tem esses 3 aqui, seria um tetraedro, né? Nós temos essa pontinha aqui, a pontinha da pirâmide, ela tem grau 3. Essa, por exemplo, aqui tem grau 3 também, porque tem 3 arestas se conectando a ela. E assim sucessivamente. Que mais, filha? Vamos ver aqui. Então, a gente tem algumas informações, por exemplo, que tem vértices de grau 3 e tem vértice de grau 4. Porque ele falou aqui, ó, que dos demais vértices, exatamente 4 extremidades soldadas entre si. Então, nós temos coisas como essa. Beleza? Uhum. Então, tá bom. Bem, aqui, como eu falei aqui, né, a soma dos graus de todos os seus vértices é igual ao dobro do seu número de arestas. Isso é tipo uma fórmula. Sendo assim, vamos pensar primeiro no seguinte, vamos pensar na soma dos graus dos vértices de um dos tipos que ele fala. A soma dos graus dos vértices do tipo V3, o que seria isso? Seria aqueles que têm 3 arestas se conectando. Seria 3V3. E a mesma coisa, o 4. Já vai ver conta aqui, já vai se localizar. Vocês dizem que não gostam de conta, mas enquanto está assim, do ponto de vista interpretativo, vocês ficam bugados, né? Mas logo vai ter conta, você vai ficar de boa. Então, o que eu escrevi aqui? Ó, que a soma dos graus de todos os seus vértices é igual ao dobro do seu número de arestas. Muito bem. Então, se é igual ao dobro do número de arestas, eu vou escrever sobre isso agora. O dobro do número de arestas vai ser, obviamente, 2 vezes A, que é o número de arestas. Sim. O enunciado falou sobre o número de arestas. Né? Vamos ver lá. Ele falou que tem 30 varetas retas de ferro. Então vai ter 30 arestas. Né? Que são com essas 30 que ele vai fazer o bagulho. 2 vezes 30 é igual a 60, já dizia a tia da primeira série. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que estes caras aqui, 3 vezes os vértices do tipo 3 ali, 4 vezes os vértices do tipo 4, né, que entendendo são os caras que tem 3 arestas se conectando a ele e 4 arestas se conectando a ele, a soma de tudo isso aqui vai ser 60. Porque tem que ter 60 arestas ao todo, né? Tem que ter, quando eu somar todo mundo que se conectou de 3 em 3 e todo mundo que se conectou de 4 em 4, vai ter que dar 60, concorda comigo? Sim. Então você está imaginando bem, beleza. Então eu posso afirmar isso aí. Quando eu pego todo mundo que se conecta de 3 em 3, então esse V3 aqui é a quantidade de vértices que se conectam de 3 em 3. Mas a quantidade de vértices que se conectam de 4 em 4 vai dar 60. Beleza? Então, para tu pensar, é o seguinte, veja só. Digamos que eu tenha 10 vértices nesse meu poliedro que se conectam de 3 em 3. Então, quantas arestas eu vou ter conectadas ao todo nele? 3 vezes 10? 30 arestas, sacou? Sim. Porque se tem
Eu acho que você entendeu. Entendi, entendi. Assim, sem um desenho é complicado, né, de explicar, mas também não dá para desenhar um bagulho como esse aqui, né? Não sei nem que tipo de cristal vai dar essa parada aí, mas vai ser um negócio meio estranho. Depois posso pedir para alguma inteligência artificial desenhar um bagulho com 60 arestas e esse esquema todo. Muito bem. E daí ele pede um negócio esquisito, né? Quantos vértices de cada tipo compõem a estrutura? Muito bem. Quantos vértices de cada tipo compõem a estrutura? Ou seja, quantos vértices de 3 arestas e quantos vértices de 4 arestas? Né? Mas olhe também o que ele fala aqui no detalhe, na malícia. Sabendo que o número de vértices de 4 arestas cada é o maior possível. Cara, que questãozinha, hein? Isso aqui é bomba. Você faz escola onde? No Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Liceu? Caramba, Liceu era o nome da escola do Aristóteles, né? Se eu não me engano. É. Pô, que massa, velho. Show de bola. Então, vocês são peripatéticos aí? Você sabe o que é um peripatético? Sei, mas a gente não fica andando pra falar. Cara, que massa! Você sabe mesmo. Isso aí eu aprendi essa semana, sendo bem sincero. Tava vendo um curso sobre Aristóteles e peguei essa palavra e, pô, que massa. Os caras eram chamados de peripatético, porque eles andavam conversando e aprendendo. Muito massa, pelo menos eles não eram sedentários, né? O que adianta também ser inteligente e morrer de AVC aos 30 anos? Muito bem, o número. Então nós temos isso aqui, show de bola. Daí a gente tem agora que pensar nessa solução com esse cara sendo o maior de todos. Muito bem. Se tem que ser maior de todos, né? Então também tem um detalhe. Essa equação aqui, né? Talvez desse jeito você não está muito ligada, mas se fosse um x e y aqui, então você já se ligaria que existem infinitas combinações, né, para x e para y, que dá 60 nessa brincadeira. Não vai ser dessa forma que a gente vai encontrar, então, o valor do V4, né, isolando ele, etc. Porque falta informação, vamos dizer assim, né? Faltam informações. Uma coisa que a gente tem que ter aqui, que é óbvio, é que ambos têm que ser maior ou igual a zero, né? Porque não existe vértice negativo. Beleza? Então tá bom. Mas a gente pode começar, por exemplo, isolando um deles. Vamos isolar o V3 aqui, porque vai que aparece alguma informação extra no enunciado sobre V4. Eu não sei o quão boa de matemática você tá, mas é o seguinte: 60 tá aqui, esse cara vai para outro lado, troca de sinal, né? Certo. E o 3 que estava multiplicando o V3 vem para cá dividindo. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo, beleza? Uhum. Muito bem. Então, para que esse V3 aqui ele seja um número inteiro, porque não existe meia aresta, existe uma aresta, duas arestas, zero arestas, mas não existe menos 5 arestas e não existe 0,3 arestas. Então, esse cara tem que ser um número inteiro maior ou igual a zero. Muito bem. Então, para que esse mano seja um número inteiro, esse negócio aqui tem que ser múltiplo de 3. Não é mesmo? Por que múltiplo de 3? Porque tem um 3 dividindo aqui, não é mesmo? Ou seja, se não for um múltiplo de 3, digamos um número que não é múltiplo de 3 aí, o 7, né? Digamos que a soma aqui dê 7. Essa continha dê 7. 7 dividido por 3 não vai dar um número inteiro, vai dar 2, alguma coisa, concorda comigo? Sim, sim. Então essa parada aqui não pode ser 7, não pode ser nenhum número que não seja múltiplo de 3, já que esse cara tem que ser inteiro. Então vamos escrever sobre isso também. V3 tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe vértice negativo, e também tem que ser inteiro, porque não existe, vamos pôr entre aspas assim, meio vértice. Uhum. Belezas. Então, logo, o denominador do lado direito tem que ser múltiplo de 3. Mano, que questãozinha longa, velho. Tá louco. Continuando. Então, não pode ser negativo também, como eu havia dito. Então, a gente pode pegar essa coisa aqui e usar isso como regra, como, vamos dizer assim, mais uma equação faltante. Uhum. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Portanto,
Passo esse cara para o outro lado. E agora passo o 4 dividindo. 4 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 60 dividido por 4 tem que ser maior ou igual a V4. Ou seja, 15, porque 60 dividido por 4 é 15, tem que ser maior a V4. Bem, desse ponto de vista é meio estranho entender, mas se a gente inverter essa parada, a gente vai ficar com V4 é menor ou igual a 15. Certo? Sim. Isso. Opa, chegamos numa coisa interessante. Porque de acordo com as regras que eu escrevi, então eu cheguei que o maior valor que o V4 vai obter é 15. Não é mesmo? Porque V4 Sim. que é menor ou igual a 15, então ele supostamente pode ser 14, pode ser 13, pode ser 12, até o zero, né? Sim. Mas o máximo é 15. E não era sobre isso que ele falava na parte aqui rosa? Sabendo que o número de vértices com 4 arestas cada é o maior possível. O maior possível é 15. A menos que eu esteja comendo bola, eu tenho certeza que é isso. Ou seja, me parece que é isso, né? Agora, qual que tem que ser o valor dos múltiplos de 3 lá, do vértice de 3 em 3, né? Para que o V4 tenha o seu maior valor. Vamos pegar então essa equação e no lugar do V4 eu vou colocar 15. Porque a menos que eu esteja viajando, né? Esse é o maior valor possível de vértices que passam 4 arestas. Então eu vou escrever assim, usando as regras da lógica que escrevi e a equação que eu obtive, cheguei que o valor máximo de vértices que cruzam 4 arestas é 15. Agora podemos achar os que cruzam 3. Muito bem. Ou seja, no lugar do V4, eu vou colocar 15. Agora, o nosso único serviço aqui é isolar o V3. Então, vamos lá. 3V3 igual a 4 vezes 15, que é 60, igual a 60. Opa, chegamos numa coisa bem legal. 60 vem para cá, vai ficar 3V3 igual a 60 menos 60, né? Ou seja, 3V3 igual a 0, ou seja, V3 igual a 0. Na situação onde a gente tem a maior quantidade de vértices que cruzam 4, a quantidade de vértices que cruzam 3 é 0. Beleza? Então, ele não falou nada sobre a obrigatoriedade de ter vértices que cruzam 3, né? Então, aí. Show? Então, vamos recapitular o que eu fiz para você fazer uma parecida. Por enquanto, eu só fiz a A. Então, nós tínhamos 30 varetas, construímos um poliedro. Tem vértice que tem 3, tem vértice que tem 4. Mas a gente quer um poliedro que tenha o máximo possível de vértices 4. Né? É isso que ele mandou, estou só seguindo a regra. Daí, a gente tem uma coisa que é da teoria. Isso aqui é teoria. Em qualquer poliedro, a soma dos graus de todos os seus vértices é igual ao dobro do número de arestas. Nós temos 30 arestas. O dobro vai ser 60. Como é que eu sei que tem 30? Está escrito aqui. O grau que ele fala nessa parada aqui de um vértice é o número de arestas que se conectam a ele. Então nós temos, de acordo com o enunciado, um tipo de vértice que tem 3 arestas e um tipo de vértice que tem 4 arestas. Esse V3 aqui é a quantidade de vértices que tem 3 arestas, beleza? E esse V4 é a quantidade de vértices que tem 4 arestas. Muito bem. Por que tem um 3 na frente aqui? Porque se nesse vértice, nessa quantidade de vértices aqui tem 3 arestas, quando eu multiplico por 3, eu descubro a quantidade de arestas que cruzam esses vértices. Ok? Digamos que tenhamos 10 vértices com 3 arestas.
cruzando os. Se eu multiplico por 3, eu então sei que vai ter 30 vértices, 30 arestas associadas a esses vértices. Uhum. Quando eu somo com a turminha dos 4 aqui, eu obtenho todas as arestas do meu problema. Show? Então, essa equação é bem autoexplicativa, tá bom? Mas ela sozinha não resolve nada. Eu posso até isolar o V3 e chego nessa equação interessante aqui, que me diz que a parte de cima tem que ser múltipla de 3, obrigatoriamente, porque senão esse mano não vai ser inteiro, e como ele é uma quantidade de algo, ele tem que ser inteiro. Não existe meio vértice, não existe 0,3 vértice, não existe pi vértice. E também, esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe essa quantidade negativa. Sendo assim, então eu pego essa parte de cima e digo que é maior ou igual a zero, e chego nessa conclusão interessante. Nós temos, então, no máximo, 15. Daria para ter 14, daria para fazer um poliedro com 10 desses caras aqui. E daí, então, você teria uma quantidade diferente de vértices com 3 arestas. Não, desculpa, 10 não daria. Por que não daria? Bem, talvez daria. Só que teria que fazer uma conta para ver se isso aqui dá múltiplo de 3, né? E sempre tem que ser múltiplo de 3, né? O zero, por exemplo, é um múltiplo de 3. Que foi a 15, ó, veja só, múltiplo de 3. Né? Porque 0, 3 vezes 0 é 0. Então tá na tabuada. Né? Então, show de bola. De toda forma, a gente achou que o máximo aqui de vértices que passam 4 arestas são 15. Jogo isso na equação, descubro que nessa situação nós vamos ter 0 vértices que passam 3. Beleza? Uhum. Show de bola. Então, agora que eu falei e me repeti, eu vou pedir para você fazer uma questão parecida, tá bom? Tá bom. Bem, só deixa eu tirar ele do forno aqui. Já tá saindo do forno. Para que eu também verifique que não tem nenhum problema aqui nessa questão parecida. Só um segundinho. Show, já saiu aqui. Então, veja, durante a sua resolução, eu não quero que você fique me perguntando, professor, é assim, é assado, tô no caminho certo, é só isso aqui mesmo? Porque na hora da prova eu não vou estar lá para te dar essa segurança, entendeu? Uhum. Você tem que sentir essa pressão já, para na hora da prova não ser tão ruim. Faz como se você estivesse fazendo uma prova e me envia. Se errar, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom. De repente Tá você bom. tenta fazer do seu jeito para poder verificar também o que você não consegue fazer. Note, eu não vou te deixar também tão away assim. Eu vou te enviar tudo que eu fiz para que você use como exemplo, tá bom? Uhum. Tá bom. Tá no Zap já. Então faça aí tranquilamente, leve o tempo que quiser. Quando terminar, me manda fotinho. Tá bom, tá bom.
Eu tentei fazer de dois jeitos e os dois deram errado. Mas. Bem, supostamente a conta era igualzinha ao que eu fiz, só mudava os números, certo? Certo. Só que aí. Então, É, porque ele fala que eles são. Calma aí. Toda viga é conectada com dois vértices, certo? Aí eu só multipliquei por dois, entendeu? Porque ele deu hum, 6 vigas, aí eu coloquei 12 vértices. 5 vigas, 10 vértices. 45 vigas, 90 vértices. Só que aí eu coloquei isso na forma. E aí eu coloquei 6 vezes 12, mais. Tanana, aí eu fui mudando. Só que aí, tipo, deu meio, né? Não pode dar. é Vértice não pode. verdade, não pode dar meio. E aí. Bem, É, me manda o que você fez aí, né? Vai que mandei, mandei, mandei. você já mandou? Tá bom. Deixa eu dar uma olhada. Então, só um segundo. Muito bem, só um segundinho. Ah, certo. Você criou o negócio do 6, o negócio do 5, e o enunciado falava que tinha quantas vigas? 45. 45. Muito bem. Então daí você multiplicou por 2, pela mesma lógica que eu usei. Muito bem. Daí, o que que eu fiz depois? Eu isolei o V3, porque ele pedia algo ali do V4, né? Quanto ao valor máximo dele. No seu problema, ele está pedindo o valor máximo do V6. Uhum. Então, pela mesma lógica, você teria que isolar o V5. Sim. Vamos ver o que você fez. Você isolou o V5. Vamos ver se você isolou certo. Ah, por que que tu já substituiu o valor aqui? Eu não fiz isso. Ah, tinha que. Em nenhum Ah, momento eu substituí valores. Eu falei sobre, né, as possibilidades, mas uhum, eu não isolei, não fiquei jogando possibilidades, né? uhum, Veja o que eu fiz. Eu peguei a parte de cima da conta aqui e falei que tinha que ser maior ou igual a zero, certo? uhum, Então, tem que fazer o mesmo. Claro, depois de isolar o V3, você isola o V5, pega a parte de cima do denominador, diga que isso tem que ser maior ou igual a zero e encontre o valor máximo. Beleza? uhum. Então, vá lá. Não me parece que você fez isso. Você ficou chutando coisa.
Eu não entendo por que tu fica chutando valor aqui. Não, mas eu achei ele. Eu Ah, fiz o. conta tá aqui do lado. É, Entendi. Tá. Daí você achou esse valor e achou como consequência que a quantidade de vértices 5 é zero. É, faz sentido, né? Vai ao encontro do que nós tínhamos feito lá no outro problema. Muito bem, agora sim. Agora sim, viu? Ó, conseguiu sozinha, sem a minha ajuda. Vamos ver agora quantas faces compõem o poliedro, parceiro. O meu, né? Bem, pode ser o seu também, tantos faz aqui. Mas qual é a ideia? Obviamente, né? A quantidade de vértices e a quantidade de arestas está associada com a quantidade de faces, não é mesmo? Isso a gente chama de regra de relação de Euler. Não é Euler, não, tá bom? É relação de Euler, que é essa aqui, ó, vértice menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces é igual a 2. Isso a gente aprende quando é criancinha, mas a gente acaba esquecendo. Então, no caso tanto do problema que eu fiz quanto do problema que você fez, a gente encontrou 15 vértices, não é mesmo? sim, sim. Isso. No caso do problema que eu fiz, a quantidade de arestas eram 30. Eu não lembro quanto era no seu, acho que 45. Pronto, agora é só jogar nessa fórmula e encontrar a quantidade de faces isolando o valor ali. Então vai ficar 15 menos 30 mais F igual a 2. Então vai dar 17, né? Que vai dar menos 15 aqui, vai para lá mais 15, 15 mais 2, 17. Ou seja, esse poliedro vai ter 17 faces, vai ser um negócio bem esquisito. Você já viu um dado de 20 lados? É um negócio bem esquisito. Então, mas tem para comprar, agora negócio de 17 faces eu nunca vi. Tá, beleza, essa é a fórmula, vamos para a próxima. Não vou te pedir para fazer esse negócio aqui, que ficou muito fácil. Tem um planeta aqui. Opa, interessante. Deixa eu colar aqui no meu quadro. Muito bem. Durante 4 horas, os astronautas de uma cápsula espacial mantiveram estacionado em um ponto P da órbita circular de um satélite artificial que gira a velocidade constante ao redor da Terra. Nesse tempo, o satélite percorreu o arco AB. Tá bom. Que foi isso aqui, né? Tal que a medida do ângulo APB é 18. Quanto tempo o satélite demora para dar uma volta completa ao redor da Terra? Que coisa, hein? Parece que falou um monte de coisa aí e não falou nada. Mas, na verdade, nós temos aqui de novo, né, uma série de teoremas e coisas do gênero que associam tanto esse ângulo com esse, né? Provavelmente você lembra, né, a real de novo, a gente aprende isso lá no ensino fundamental e vê aqui de novo, né? Que é o tal do teorema do ângulo inscrito. Ele diz que quando você tem um ângulo e pega, vamos dizer assim, a projeção dele na circunferência, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem um ângulo, né, de abertura e está pegando a projeção dele aqui na circunferência. Esse ângulo aqui é sempre o dobro, tá bom? Então, pelo teorema, esse ângulo aqui mede 36. Você provavelmente viu isso em algum lugar. Se você não viu isso em algum lugar,
Você não deveria estar estudando esse negócio, mas eu tenho certeza que a professora passou em algum momento. De toda forma, eu vou te enviar um negócio aqui que vai ao encontro do que você está estudando na escola. É uma baita de uma lista com tudo que você tem de geometria plana aí possível, né? Formas associadas à geometria plana. Te mandei lá no Zap. Então, a gente pode ver, né, o tal do ângulo inscrito que eu acabei de falar para você aqui. Veja só. Beleza? Então, ele está dizendo ali que o ângulozinho é o dobro, resumidamente. Beleza? O ângulo na circunferência vai ser o dobro do ângulo que forma o, devido a estas laterais ali. Muito bem, então significa que ele demorou 4 horas, pelo que eu entendi, para andar esses 36 graus, não é mesmo? Bem, Uhum. ele demorou 4 horas para andar 36 graus, vamos fazer uma regra de 3. Hora, grau. Por 4 horas para 36 graus vai ser x horas para 360 graus. Por que 360? Porque ele quer saber quanto tempo o satélite demora para dar uma volta completa ao redor da Terra. E a Terra é supostamente, né, é um círculo. A órbita é um círculo. Então, um círculo tem 360 graus, né? Vamos dizer assim, ele sair do ponto A e voltar para o ponto A, 360 graus, concordas comigo? Uhum, uhum. Portanto, a única coisa que tu tens que fazer aqui é uma regrita de 3, beleza? Certo. Muito bem, né? Então, assim, sem maiores BOs, né? A gente já tira de cabeça que vai dar 10 horas, ou melhor, que vai dar 40 horas, É. certo? Uhum. Isso. Que é 10 vezes mais tempo. Sim, sim. Então não tem muito segredo, não, filho. Show de bola. Então, um probleminha assim, bem banana, que eu acho que comparado com o outro ali, né? Bem tranquilo. Não Uhum. precisou de interpretação nenhuma, só precisou ligar o cérebro mesmo. Agora, eu vou te pedir um parecido. Tá bom. Isso aqui foi meio zoado. Por isso que para a próxima aula, já que a gente vai ter 2 horas de aula, meu Deus, daí você traga de fato questões que tentou fazer e não conseguiu, hein? Hoje eu deixei passar, na próxima eu não vou deixar. Tá bom. Tá bom? De novo eu vou te enviar aqui o que nós fez, tio. Nós fez, tá? E daí isso termina a aula de hoje. Então, vou te enviar. Opa, cliquei no bagulho errado aqui. E boa sorte aí. Quando terminar, mandar foto, eu vou no banheiro, tá? Tá bom. Pronto, tá no zap.
Vejamos o que você fez. De novo, usou a estratégia que eu ensinei, muito bem. Você pegou, dobrou, fez a regra de 3. Pronto. Segredo nenhum, não é mesmo? Então é isso aí. Perceba